Você sabe, depois da vinheta tem informação aqui no canal Som da Repórter, voltando, pessoal, nesta quarta-feira para a gente passar a limpo tudo o que aconteceu nas últimas horas. E tem movimentação importante do Internacional, principalmente no tribunal. O Inter está cobrando uma postura diferente do Tribunal de Justiça Desportiva do Rio Grande do Sul. Mas antes da gente dar os detalhes, te inscreve aqui no canal, ativa as notificações, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo, nenhum conteúdo e deixa o like também nesse vídeo porque ajuda bastante, pessoal, a impulsionar o nosso canal, o nosso vídeo, para que mais pessoas possam conhecer também. Então, se tu curte o conteúdo, se tu tem gostado aqui do canal, tu ajudando a curtir, deixar o like, também se inscrever, tu ajuda com que o canal chegue a outras pessoas que também podem gostar aqui do nosso conteúdo. Então, bora pro vídeo, porque tem muita coisa pra gente falar do Internacional. O Inter que há pouco se posicionou de forma oficial e de forma indignada em relação ao Tribunal de Justiça Desportiva do Rio Grande do Sul. O Inter lançou uma nota, vou colocar aí um trecho para vocês do que disse o Internacional, vou colocar na tela, mas claro, vou falar também sobre o que o Inter está fazendo e qual é essa manobra. Pois bem, a nota ela toca em dois pontos principais. O Inter está bastante indignado com o adiamento do julgamento no Tribunal de Justiça Desportiva do Rio Grande do Sul. Julgamento que julgaria, e aí sendo redundante, Gustavo Quinteiros, técnico do Grêmio, Gemerson, zagueiro do Grêmio, dirigentes do Inter e do Grêmio, entre os colorados José Olavo Bisol e D'Alessandro. E por que o Inter está indignado? Vocês podem até questionar, pô, mas o Inter também se deu bem. D'Alessandro e Bisol não serão punidos antes da final. E até, para quem não pegou o contexto, o julgamento agora ele só vai acontecer depois da final, ou seja, tá todo mundo liberado para o jogo decisivo de domingo no estádio Beira-Rio. O Inter está indignado, primeiro, porque confiava na absolvição de D'Alessandro e Bisol. Confiava no seu trabalho do departamento jurídico, acreditava que os dois seriam absolvidos. O Inter entende que os casos mais graves são do presidente do Grêmio, Alberto Guerra, e do técnico Gustavo Quinteiros. Os dois provavelmente seriam punidos. E essa é a indignação do Internacional, que pela gravidade dos fatos, principalmente envolvendo Quinteiros, que agrediu um atleta do campeonato, o Enio do Juventude, e não vai ser punido, porque, vamos lá, existe uma chance considerável do Quinteiros não estar aqui no próximo Campeonato Gaúcho, ou seja, ele deu um soco, ficou um jogo fora e provavelmente vai estar na final de domingo no estádio Beira-Rio. Então, essa é a primeira indignação do Internacional. Não faz sentido julgar depois do campeonato atos que o Inter considera tão graves para serem punidos ainda neste campeonato. E o outro ponto, ele se refere a julgamentos que acontecem no tribunal, que são feitos por pessoas que são declaradamente torcedores de um clube ou até conselheiros. E esse foi o caso do adiamento do julgamento. Ele foi deferido, ou seja, foi aceito por um conselheiro do Grêmio, um cara que atua politicamente no clube rival. E o Inter coloca ali também na nota que não vai mais aceitar esse tipo de análise, esse tipo de julgamento feito por alguém que não é parcial. E aqui o Inter coloca na nota também que não está duvidando do caráter das pessoas, mas que claramente ele deveria ser impedido de julgar, ele deveria estar em suspeição, justamente por ter uma ligação ainda mais política, forte, atuante no Conselho do Grêmio. Então, esses são os dois pontos da nota que o Inter coloca. O Inter ali faz também um tipo de retaliação, que a partir de agora ele só vai se manifestar por escrito no tribunal, não vai comparecer mais de forma presencial, enquanto isso continuar acontecendo. Enquanto esse tipo de caso de torcedores declarados do Grêmio, torcedores do Inter, torcedores conselheiros, façam esse tipo de análise sobre o campeonato e que pode acabar
prejudicando o Internacional. Afinal, dos todos os casos aqui que eu falei, o mais importante é o do Quinteiros, talvez, porque ele, estando em campo, ele muda também a final. Claro que não tanto, porque não acho o Quinteiros tão bom treinador assim para ter tanta diferença assim na beira do campo, mas que influencia diretamente no jogo, influencia. Então essa é a preocupação do Internacional, divulgada hoje pela manhã em nota do Conselho de Gestão do Colorado. Bom, pessoal, saindo um pouco desse tema um pouco mais chato, um tema um pouco mais técnico, quero falar sobre um negócio que está encaminhado, que é a permanência do Vitinho, atacante que está emprestado até junho desse ano. Para quem não lembra, o Vitinho ele chegou com um empréstimo bastante curto, naquela modalidade muito próxima da que chegou o Vitão no Internacional. O Vitão chegou com um contrato de 3 meses, emprestado pelo Shakhtar, que pela normativa da FIFA era obrigado a ceder o jogador caso ele quisesse sair por conta da guerra entre Rússia e Ucrânia. O mesmo aconteceu com o Vitinho. Ele pertence ao Dinamo de Kiev da Ucrânia, estava cedido ao Bragantino e o Inter foi lá, negociou e trouxe o jogador até a metade do ano. A grande questão é, o Inter já está com uma negociação avançada, encaminhada, segundo o meu parceiro Alexandre Ernest, meu colega de Band, também de Donos da Bola, do Vozes do Gigante, que é um canal muito bem informado aqui do Inter também no YouTube. E o Ernest trouxe essa informação de que já há um encaminhamento entre Inter, empresário do jogador, e o Dinamo de Kiev para prorrogação desse contrato. Afinal, a guerra não tem uma solução e não deve ter uma solução nos próximos meses. Então a tendência muito forte é que o Vitinho fique no Inter até o final da temporada. E essa é uma grande notícia. O Vitinho é uma boa surpresa, um jogador que vem dando conta do recado. Então é uma boa informação. Aliás, o Vitinho ele pode ficar até mais. Lembrem que o Vitão ele chega nessa normativa e hoje, de tanto que esse empréstimo foi renovado, o contrato dele no Shakhtar acabou e ele ficou em definitivo no Internacional. Então o mesmo pode acontecer com o Vitinho, que tem um contrato até um pouco mais longo com o Dinamo, mas existe esta possibilidade do Vitinho ficar ainda mais tempo no Internacional. Bom, pessoal, quero falar também sobre dúvidas, porque o Inter tem uma dúvida que eu considero muito importante e principal para o jogo da volta, que é no gol. Porque, ao que tudo indica, o Rocher está muito próximo do 100%, muito próximo de estar em condições de jogo. Até o Roger, na última entrevista, disse que ele foi para o banco mais por uma questão de liderança. Mas ao longo desta semana, o Rocher deve dar uma resposta positiva em relação às suas condições físicas. E o Roger terá que tomar uma decisão. Acredito, pessoal, e aí é feeling, não é informação pura, apesar de ter também uma fala do Roger dizendo que gostaria de dar essa oportunidade ao Antony, eu, Leonardo Sonda, não vejo o Roger tendo esse tipo de atitude, principalmente pelo que ele demonstrou até aqui em termos de gestão de grupo. O Roger foi um cara que durante a sua carreira como treinador, ele foi muito elogiado pelas questões de campo, pelas questões táticas, pelos treinamentos, mas o ponto de crítica ao trabalho do Roger sempre foi a gestão de grupo. E nos últimos meses ele tem melhorado, e ele mesmo fala sobre isso, sobre aprender durante a carreira, corrigir processos, corrigir atitudes, e o Roger ele tem mudado em relação a isso. Então, jogadores, por exemplo, que saem por lesão, outros tomam um lugar e vão bem, o Roger ele costuma dar sequência a esses jogadores. Então, eu não vejo o Roger tomando essa atitude, tirando o Antony do gol para jogar o Rocher na final. Eu acho que se isso for acontecer, vai ser mais para frente, quem sabe na estreia do Campeonato Brasileiro. Aí sim o Rocher pode voltar efetivamente ao gol do Internacional. Agora, não vejo o Roger tomando essa atitude, o Antony passa confiança, é um goleiro que está muito bem no Campeonato Gaúcho, eu me arrisco a dizer que é o melhor goleiro do Campeonato Estadual, então não faz sentido tirar o Antony nesse momento para colocar o Rocher. Então, essa é a minha opinião, vamos ver o que o Roger vai fazer em relação a esses dois jogadores.
Deixa o teu like, se inscreve aqui no canal, ativa as notificações e eu volto ainda hoje no conteúdo no fim da tarde para a gente atualizar o Internacional. Valeu e até mais!